Quero dar continuidade a um texto de Lucas, hoje no capítulo 2. Começaremos hoje o capítulo 2 de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim o texto, o meu texto e o seu também. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando a eles ali, aconteceu de completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Só até aqui, queridos. Irmãos, estamos diante do texto, digamos que do maior milagre de toda a Escritura. Estamos diante do maior milagre do mundo, ou que o mundo presenciou. Nós não presenciamos, mas pelos olhos da fé o contemplamos hoje, ou toda vez que lemos as Escrituras Sagradas. E um comentarista chamado Evans, ele diz que o propósito desses 7 primeiros versículos é preparar o leitor, ou preparar o contexto para mais milagres que acontecerão, que nós vamos ver à noite, aonde um coral de anjos vai anunciar o nascimento de Jesus, aonde pastores receberão a notícia de que o Messias nasceu e de que irão até lá a Belém visitar o Messias, ou seja, mais milagres e mais ações sobrenaturais de Deus estão por vir. Então, esse trecho que nós lemos, nós temos o nascimento do Filho de Deus. O Filho de Deus que fez carne e habitou entre nós. É claro que, como bem dito aqui algumas semanas atrás, todo nascimento de uma criança é bênção de Deus, é um milagre, é sinal de que Deus ainda tem visitado a humanidade e ainda tem nos permitido nascer crianças. Deus ainda tem renovado a sua misericórdia para conosco, mas aqui nasce um menino único. Aqui nós estamos diante de um nascimento único, que nunca mais irá se repetir na história da humanidade e que não se repetiu desde que isso aconteceu. Mas enfim, nós vamos desenvolver mais isso no decorrer do texto. Nós estamos diante de um versículo número 1, eu vou ler de novo, que diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Em Lucas, capítulo 1, nós lemos, no versículo 5, Lucas faz menção a Herodes, que era rei da Judéia. Agora, Lucas, no capítulo 2, versículo 1, fala de César Augusto, o imperador de todo o Império Romano. Era o cara, o que estava acima de todos os outros. E talvez você se pergunte assim, qual o intuito de Lucas citar o rei Herodes, agora cita o imperador César Augusto? Qual é a ideia? E antes de mais nada, eu queria dizer que enquanto Herodes era um camarada extremamente maligno e malévolo, César Augusto já era um cara mais benévolo, já era um cara mais tranquilo, já era um imperador mais, digamos que político, se assim eu posso dizer. Mas Lucas faz questão de citar os dois, e a pergunta que vem é essa: por que ele citou? E nós lembramos que logo assim que eu comecei a ler esse capítulo e pregar no livro de Lucas, Lucas diz assim: ó Teófilo, eu vou escrever para você um relato, uma exposição em ordem dos fatos que aconteceram acerca do Messias. Então, o que parece é que Lucas está querendo contextualizar o nascimento de Jesus, esse fato milagroso, maravilhoso, no contexto histórico. Ele está querendo nos situar na história, o que acontecia, quem era o rei, quem era o imperador, o que estava acontecendo na época. É como se hoje nós estivéssemos escrevendo, a Igreja Congregacional de Andorinhas se reuniu no dia 9 de abril, e nessa época o governador do estado era
fulano, o prefeito do estado do Rio de Janeiro era outro, o presidente era fulano de tal do Brasil, para que anos depois, quando as pessoas fossem ler o nosso relato, conseguissem ligar o que estava acontecendo ao nosso redor, qual era o nosso contexto, o que estava se passando em Magé, qual era a realidade dos hospitais de Magé, da prefeitura de Magé. Então essa era a ideia de Lucas. Mas deixe-me falar um pouco de César também, porque tem alguns relatos aqui históricos, meramente históricos, mas que são relevantes para que você grave e para que você entenda a história. Esse homem, nem sempre ele foi César Augusto. O nome dele era Otaviano. Ele era sobrinho, filho do grande Júlio César. Quem estudou há pouco tempo aí na escola ainda está com a memória fresca. Mas o grande Júlio César, não existiu antes e nem depois dele imperador tão grandioso ou tão poderoso como Júlio César. E quando ele morre, ele deixa a sua herança e deixa por escrito que Otaviano seria o seu herdeiro, apesar de não ser seu filho. E esse Otaviano passa a se chamar César. Então Otaviano, que a gente está lendo aqui, que é César Augusto, se toma o nome, ou ganha o nome de César. E tem algo muito interessante, que ele fica como César durante alguns anos, ele sobe ao posto 21 anos antes de Jesus nascer. E depois que Jesus nasce, ele ainda fica 14 anos no poder, ou seja, quando Jesus nasceu, ele já era imperador há 21 anos, e ele continua como imperador, continua vivo, até os 14 anos de Jesus. E até então, o nome dele era só César. E Augusto, às vezes a gente lê, né, César Augusto, foi um título que ele ganhou. E esse título significa o majestoso, reverenciado, sublime. Sabe por que ele ganhou esse título? Porque nada mais, nada menos, ele foi para uma batalha do Egito e ganhou a famosa Cleópatra. Ele derrotou Cleópatra numa guerra. Então, quando ele volta da guerra, chamam ele de não só César, mas César Augusto, ou César, majestoso, sublime, reverenciado por causa dos seus feitos. E eu disse que ele era um camarada bem político, porque diferente do Herodes, que era um cara bem maligno, bem ruim, César Augusto tinha sabedoria a lidar com seus súditos. Ele é imperador do maior império que já existiu, o Império Romano. Ele dominava praticamente tudo que a gente conhece como mundo hoje, ele dominava. Só que ele tinha sabedoria porque ele, além de dominar os povos, além de conquistar os países, ele respeitava a cultura, os costumes, a religião. E ele até mesmo permitia que os seus povos dominados tivessem leis, desde que não interferissem nas leis de Roma. Tanto é assim que você vai ver que o povo judeu estava sob o jugo de Roma, mas o povo judeu ainda guardava algumas leis, o povo judeu ainda guardava os seus costumes, a sua religião. Por quê? Porque César Augusto era um político, imperador, que tinha tato. Ele sabia como manter os seus súditos na linha, porque ele sabia que se ele só usasse com mão de ferro, ele poderia gerar revolta, rebelião, e não era essa a ideia dele. A ideia dele era levar todo mundo na política, todo mundo na lábia, para que todo mundo ficasse manso debaixo dele, pagando impostos que vinham a ele. Quando ele precisava ir à guerra, ele chamava os homens, acima de 20, botava para a guerra. Quando ele precisava de dinheiro, ele aumentava os impostos. Mas como ele era um camarada político, dificilmente você via alguém se rebelando contra ele, querendo se levantar contra ele. Então foi por isso, entendo e entende a maioria dos teólogos, que Lucas nos traz essas informações. Então, não era necessário Lucas citar isso, mas Lucas está nos mostrando que, primeiro, o fato miraculoso do nascimento de Jesus aconteceu no tempo, no espaço e num contexto. Mas o que Lucas parece também querer nos mostrar aqui é mostrar que Deus governa toda a história. Que independente se o governador é Herodes, independente se o imperador é César Augusto, independente se Herodes é um cara maligno, independente se César Augusto é benévolo, independente de quem governa, a verdade, o que Lucas está querendo nos mostrar é que o maior de todos os governadores, ou o maior de todos os imperadores, ou aquele que realmente move a história, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O que Lucas está dizendo aqui é: Deus está agindo no meio da história para fazer com que o seu propósito, o seu plano, o seu decreto eterno de que o filho dele haveria de vir vai acontecer. Então ele está usando as mãos do imperador, ele está usando o mover da história,
simplesmente para que ele se faça presente. Então o que Lucas está dizendo é isso, olha, talvez César se achasse o poderoso, Herodes se achasse o cara, mas o que está acontecendo aqui nada mais, nada menos é que o Deus Todo-Poderoso conduzindo os fatos para que aconteça aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Jesus vai nascer. E vai nascer não de qualquer maneira. Por que eu digo que Deus está movendo os fatos? Porque há 500 anos atrás, em Miqueias 5:2, o profeta Miqueias diz o seguinte, há 500 anos atrás, o profeta diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como os grupos de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então você percebe, Maria e José eram de Nazaré, mas havia uma profecia de que 500 anos antes, Deus falava por meio do profeta Miqueias 5:2, vai nascer em Belém. Vai nascer em Belém. Então, Deus usa apenas o imperador para fazer o quê? Eu vou determinar um censo. E nesse censo, todos terão que voltar para a sua cidade natal para se alistar. E o que vai acontecer? A profecia de Miqueias vai se cumprir. Então, é a mão de Deus conduzindo o mundo de forma que tudo que Ele quer vai acontecer. De forma que o imperador acha que é ele que está governando o mundo. Mas Deus está dizendo, eu estou usando cada movimento do ser humano para cumprir os meus desígnios. Eu estou usando o decreto, eu estou usando a pena, eu estou usando o mover deste mundo para cumprir o que eu quero e para fazer acontecer o que eu determino há 500 anos atrás. Por isso que eu digo que a providência de Deus está movendo essas coisas. Então você percebe que Deus está por trás de tudo isso. Deus é o arquiteto de tudo isso. Deus é o planejador e o executor de tudo isso. Às vezes nós não entendemos o curso dessa vida. Às vezes nós nos questionamos o porquê de algumas coisas dessa vida. Mas a verdade é uma, por mais que nós não entendamos, Deus está no poder, no governo e no comando de todas as coisas. Nós achamos que o prefeito de Magé, do Rio, o governador e o presidente pode alguma coisa. E é verdade, eles até podem alguma coisa. Mas a verdade é que quem governa acima de todos eles é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles podem achar que tomaram alguma decisão ou que fizeram alguma coisa para conosco, mas a verdade é, Deus tem conduzido toda a história da humanidade. Então, eu disse que ele era um cara bom, mas também não se deixe levar e achar que pelo fato de ser bom, entre aspas, faz dele um crente. Ele nunca foi crente, mas ele estava a todo momento sendo conduzido por Deus. Tem também nos livros de história você vai achar falando sobre isso, a famosa Pax Romana, PAX Romana. Essa paz romana foi incentivada e iniciada por César Augusto. E somente, claro, porque Deus conduziu isso, mas somente porque essa paz romana reinava, foi por isso porque o cristianismo se expandiu com tanta facilidade. Foi por isso que os apóstolos conseguiam sair de um país e para outro, de uma região e para outra, caminhando, pregando o evangelho, sem que guerras eclodissem a cada momento, a cada minuto, porque a paz romana reinava. Mas nós sabemos que acima da paz romana, de novo, existia um Deus conduzindo para que o mundo daquela época, para que o império daquela época fosse acessível, de maneira que quando ele falasse para o seu povo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, as pessoas conseguiriam caminhar livremente. E até uma coisa que era muito interessante, a língua, claro que não em todos os cantos, mas até o linguajar, o idioma, era um idioma muito conhecido. Então era muito fácil você se fazer entender e escrever cartas e pregar o evangelho naquela época. Tudo isso porque Deus usou os imperadores romanos para que chegasse a esse momento, né? O texto, em Gálatas 4:4, vai dizer que o nascimento de Jesus se deu na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus planejou todas as coisas para que o nascimento de Jesus não fosse um ato do acaso. O nascimento de Jesus não fosse uma coisa, uma surpresa, uma pegadinha do malandro, não fosse um tropeço. O nascimento de Jesus aconteceu naquele dia, naquele lugar, naquela época, naquela família, naquela cidade, porque Deus havia decretado isso,
há mais de 500 anos atrás. Depois você lê com calma o profeta Isaías, vai trazer várias profecias acerca de Jesus, e você vê que tudo se assemelha, tudo bate com o que acontece no Novo Testamento. A questão da simplicidade de Jesus, da pobreza da sua família, tudo isso, a questão do sofrimento. É por isso que às vezes nós falamos, cara, como o povo de Israel não entendeu, como um povo entendido, leitor do Antigo Testamento, não conseguiu compreender que Jesus estava cumprindo tudo que havia sido profetizado. Mas enfim, nós sabemos que ali também havia uma cegueira espiritual, e não somente uma cegueira, uma falta de entendimento das Escrituras, mas eles eram cegos espirituais. Mas o texto segue, queridos, e o versículo 2 diz assim: o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E agora Lucas nos traz mais um relato histórico. Mais um fato histórico para nos associar. Ele diz de Herodes no capítulo 1, ele fala de César Augusto no 2, versículo 1, e agora ele fala de Quirino, que era um governador da Síria, que também fez um recenseamento. E os historiadores, como Flávio Joséfo e tantos outros historiadores que viveram ali no período dos 200, 300 anos após Cristo, eles relatam com frequência que esse recenseamento, como eu falei no início, era muito comum. Por quê? Primeiro, o governador, o imperador, melhor dizendo, queria saber quantos homens ele tinha dispostos a ir à guerra caso ele precisasse. E segundo, era por meio do censo que ele sabia também de quem ele podia cobrar impostos. Então, para ele era interessante estar sempre fazendo censo, assim como o nosso governo hoje tem maneiras de saber a quem cobrar, como registrando você pelo CPF, imposto de renda e por aí vai. Então o governo hoje tem também uma maneira de saber o alistamento militar, com quem ele pode contar e de quem ele pode dar uma garfada no final do ano, caso ele precise de dinheiro para descontar do meio do seu bolso. Mas para isso ele usa de mecanismos. E isso já acontecia há muito tempo. Mas eu só quero de novo salientar que talvez Quirino, mais um governador, famoso governador da Síria, pensasse que ele estava no controle quando estava fazendo o censo. Mas, mais uma vez, Deus estava usando o decreto desse ímpio para fazer com que o filho dele nascesse, não em Nazaré, mas em Belém, como havia sido profetizado há 500 anos antes. O texto segue, queridos, e no versículo 3 nos diz assim: todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então isso aqui, mais uma vez, um relato histórico que nos diz que todos iam, mas não iam na cidade em que habitavam, porque senão José e Maria teriam ido no, digamos, cartório, entre aspas, de Nazaré. E eles não fizeram isso. Eles saem de Nazaré numa viagem que aproximadamente durava 2, 3 dias, mas que como Maria estava grávida, provavelmente dizem que levou de 4 a 5 dias essa viagem, apenas 10 quilômetros. 10 quilômetros hoje não é nada, né? A ponte de Niterói tem 14. Mas você imagina uma mulher grávida naquela época caminhar ou ir, às vezes, no lombo de um animal, 10 quilômetros de viagem grávida. E é isso que acontece. Então eles saem e vão para a cidade de Davi, que o texto vai dizer logo na frente, porque fora lá que José, ou a família de José, era original. Vamos seguir o texto? 4 e 5 diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Você depois lê 1 Samuel 20, versículo 6, diz que Davi era oriundo ou nasceu na cidade de Belém. Então aqui, mais uma profecia está se cumprindo. A profecia, primeiro, que Cristo haveria de vir da linhagem de Davi, e mais uma vez eu cito a profecia de Miqueias, de que ele nasceria de Belém e não de Nazaré. Então, mais uma vez, você vê que Deus conduziu tudo, até a árvore genealógica de Jesus, Deus escolheu, Deus conduziu, porque de novo, não nasceu em qualquer família. As profecias diriam, ele virá da família de Davi, ele será filho de Davi, algumas passagens dizem isso, mas depois o próprio Jesus diz, como que eu posso ser filho de Davi? Se Davi disse, diz o Senhor, Deus, ao meu Senhor,
Jesus, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então o próprio Jesus cita isso, dizendo, apesar das passagens dizerem que na genealogia eu viria após Davi, eu sou antes de Davi, porque o próprio Davi fez menção a mim, me chamando de Senhor, quando eu nem ainda nascido era. Então, mais uma vez, as profecias estão caminhando. Deus está conduzindo até mesmo a Virgem Maria, José, a se encontrarem e serem pais de um menino que ele mesmo já havia profetizado. Então, de novo, não existe acaso aqui. Não existe coincidência aqui. O mundo diz, olha que coincidência, olha que acaso, olha, gente, como isso foi acontecer? Nós dizemos, Deus providenciou que isso acontecesse. Nós dizemos, a mão de Deus moveu as coisas para que isso acontecesse. Nós dizemos, Deus agiu na humanidade para que isso se concretizasse, porque nós não cremos no acaso. Nós não cremos na coincidência. Nós cremos num Deus pessoal que age, interfere, ama, se importa e governa a vida daqueles a quem Ele quer bem. Amém? O texto segue, e ainda nesse texto eu queria dizer o seguinte, a maioria dos comentaristas dizem que Maria não precisava ir, porque além de ser mulher, ela estava grávida. Mas aí os mesmos comentaristas dizem o seguinte, você já parou para pensar, se você fosse José, o anjo tivesse se colocado do teu lado, tivesse dito, olha José, o menino que está no ventre dessa mulher é fruto do Espírito Santo, você casa com ela, não separa dela não, e assume o garoto, porque ele vai ser o Salvador, o Messias. Você já parou para imaginar isso? E José, sabendo que estava próximo de Maria dar à luz, ele vai largar a mulher dele em casa? Ele vai perder esse momento de ver o Filho de Deus nascer? Ele vai dar esse, entre aspas, esse mole de deixar aquela quem o anjo disse, cuida dela, porque o neném que está aí é fruto do Espírito. Foi concebido pelo Espírito Santo. José não seria bobo, né, queridos? Ele não seria tolo de perder esse momento, ou até mesmo de permitir que a ausência dele, talvez, pudesse trazer problemas para Maria. Mas ele leva Maria junto com ele. E é muito interessante que o versículo diz assim, 5, alistar-se com Maria, sua esposa. Mas se você voltar lá em Mateus 1, Mateus capítulo 1, que traz alguns detalhes melhor, diz assim, Mateus 1, versículo 24 e 25. Despertado José do sono, quando o anjo tinha falado com ele, fez como lhe ordenara o anjo, e recebeu sua mulher. Então ele era noivo, e a partir do momento que ele desperta, ele casa com Maria, porque o anjo mandou, casa com ela. Ela está grávida do Espírito Santo. Aí o versículo 25 de Mateus diz assim para a gente, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, apesar de casado, Mateus nos diz que José e Maria não tinham relações sexuais, não a conheceu. Claro que conhecer aqui, né, queridos, não é conhecer porque conhecer, ele já conhecia muito antes, era noiva dele, casou com ele, como que ele vai casar com alguém que ele não conhece, né? Mas o que o texto nos diz é que eles não tiveram relações como marido e mulher, enquanto o Messias não nasceu. Até porque o texto é bem claro em dizer, mas daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Mas você percebe que apesar de casados, Mateus nos traz uma informação relevante. Eles ainda não viviam como marido e mulher, porque José, não sei, o texto não diz se foi o anjo que mandou, mas José achou bem, apesar de casar com Maria, não tem relações com ela enquanto Jesus não nascesse. Então, como eu disse, queridos, provavelmente a viagem foi difícil, mas aí você de novo, olha para a providência de Deus. Uma viagem que só deveria levar 3 dias. Mas Deus, mais uma vez, devido à gravidez de Maria, devido ao cuidado que José provavelmente teve com ela, faz com que a viagem não durasse em 3, mas durasse 4 ou 5. O dia certinho, para que quando Maria chegasse lá, estivesse no tempo do menino nascer. De novo, o mundo diria, olha que coincidência. Maria levou 5 dias para chegar em Belém e o neném nasce lá. Ela não poderia ter tido um parto no meio do caminho, mas Deus, mais uma vez, move todas as coisas, inclusive, digamos, as contrações de Maria, e diz, aguarda, porque só vai nascer quando chegar em Belém. Aguarda, porque só vai nascer quando você colocar o pé lá. Tudo isso, de novo, é Deus movendo. E isso eu estou enfatizando isso, porque eu quero aplicar isso um pouco nas nossas vidas e dizer assim, queridos,
De novo, por mais que nós não entendamos o que estamos vivendo, por mais que a gente não consiga compreender o que está acontecendo, por mais que algumas das vezes esteja extremamente difícil, a verdade é, Deus está governando todas as coisas. Deus está movendo todas as coisas. Ele governa, Ele cuida, Ele zela, Ele move todas as coisas. Ah, pastor, mas está difícil. Não compete a mim e a você ponderar com Deus. Compete a mim e a você dizer, Senhor, Tu és soberano. E até aqui o Senhor me trouxe. Até aqui o Senhor providenciou todas as coisas na minha vida. E se hoje eu não entendo, eu vou simplesmente aceitar. Porque o Senhor é bom. E a sua providência sempre foi boa. Por mais que nós, de novo, sejamos limitados, por mais que a nossa mente seja pecaminosa, por mais que a gente seja carne, e às vezes a gente sente doer, a verdade é, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, não existe ninguém mais sábio do que Ele. E se Ele está providenciando a minha e a sua vida, de maneira em que às vezes algo doído e difícil nos acontece, nos rendamos à sua providência e digamos, Senhor, Tu és soberano. Se o Senhor aprova, é o Senhor que eu passasse por isso, a providência é sua, o mover é seu, o governo é seu, eis-me aqui, só me dê força para resistir, só me dê sabedoria para entender, revele a mim o que queres, mas a verdade é, Deus governa, governou até os dias da viagem, governou até as contrações de Maria, para que ela esperasse, só vai nascer quando chegar em Belém. E outra coisa que eu queria citar, é que futuramente, Jesus vai dizer assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, quando vem cobrar imposto dele, né? E parece que sem saber, de novo, soberanamente, o que está acontecendo aqui é que Maria e José estão obedecendo o que Jesus falaria na frente. Jesus diria, dá a César o que é de César. O que Jesus estava dizendo? Cumpra as ordens do imperador, desde que elas não sejam absurdas e que não sejam contrárias ao cristianismo. Então o que Jesus está dizendo aqui para os seus pais? Se ele estivesse falando, vá lá, cumpra o censo. José poderia falar, não, minha mulher está grávida, eu não vou colocar ela nesse desconforto, eu não vou colocar ela em cima de um animal e fazê-la viajar 4, 5 dias, eu não vou cumprir o censo. José e Maria cumprem o censo tranquilamente, parece que soberanamente, mais uma vez, eles estavam ouvindo Jesus falar, dai a César o que é de César, porque Deus está governando todas as coisas. José poderia falar, a minha esposa pode ter um filho no meio do caminho, sem ninguém para ajudar, o menino pode nascer e pode ter uma complicação no parto, mas parece que Deus dizia, eu estou providenciando todas as coisas. Eu estou conduzindo todas as coisas, José. Se vai nascer no meio do caminho, se vai nascer na sua casa, se vai nascer no hospital, ou como nós vamos ver, se vai nascer numa manjedoura, eu estou governando todas as coisas. Aos olhos humanos isso é loucura. Como é isso? Uma mulher grávida, prestes a ter a luz, vai pegar um animal e vai viajar 4, 5 dias. Como isso? Deus vai permitir que seu filho nasça numa estrebaria de animais. Deus estava governando. Aos olhos humanos, as pessoas poderiam falar, meu Deus, que Deus é esse? É o Deus que escolheu que o seu filho nascesse numa condição humilde, simples e no meio de animais. E às vezes, um espinho na carne faz com que nós murmuremos contra ele. Às vezes, algo que foge dos nossos planos faz com que nós não acreditemos na providência dele. Às vezes, uma tempestade que chega faz com que nós falemos, não, eu acho que Deus não sabe o que está fazendo. Queridos, Ele moveu todas as coisas. E Ele sabia o que aconteceria com seu filho. E ainda assim, Ele permitiu. Não só permitiu, como Ele conduziu que tudo acontecesse como aconteceu. Vamos seguir? 6 e 7 diz assim, estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu confesso que me assusta a simplicidade, a humildade, a singeleza de como que Deus relata o nascimento do seu filho, do Salvador do mundo, do meu e do seu Senhor, do Verbo encarnado, da segunda pessoa da Trindade. Ele simplesmente diz, completaram-se os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito.
É uma simplicidade que talvez assustaria muitos ditos pastores que gostam de muita pompa e de algo muito grande. É uma simplicidade que talvez assustaria aqueles que adoram um milagre, ou que acham que Deus só se manifesta quando eu aumento a minha voz e que eu digo, eis que te digo, e bato o pé no chão. Mas o texto diz, o menino nasceu quando completaram-se os dias, e não havia lugar para ele na hospedaria. Entende? Talvez muitos dos ditos pastores, supostos apóstolos, supostas igrejas hoje falariam, o quê? Fazer culto nesse lugarzinho? Fazer culto nessa igrejinha? Fazer um culto no estábulo, pastor? Fazer um culto no chão de terra? Não, na minha igreja é assim, é assado. Mas Deus falou que o filho dele nasceu numa manjedoura, no meio de animais, com a maior simplicidade do mundo. Entende como às vezes nós estamos tão distantes da simplicidade de Deus? Entende como às vezes nós temos tanto, e ainda assim reclamamos e Deus diz, o meu filho vai nascer. Diferente de todos os reis, diferente de todos os poderosos, diferente de tudo aquilo que o mundo tem como, isso é poder, isso é honra, olha isso é bênção, está prosperando ali, olha como está grande. Aí Deus diz, não, o meu filho vai nascer entre os pequenos, entre os humildes. O meu filho vai nascer não de um grande e poderoso terremoto, não de um grande e poderoso, simplesmente eu vou estalar o dedo e uma criança vai aparecer. Deus diz, não, eu vou usar uma virgem, pobre e humilde. Eu vou usar a pena de um imperador que acha que é alguma coisa para que ele nasça em Belém. Eu vou usar uma viagem que deveria durar 3 dias para durar 5, para que no dia certinho ele chegue lá. Eu vou usar para que a hospedaria esteja lotada, para que ele não nasça com conforto e no meio dos grandes, mas para que ele nasça, como eu já havia prometido, no meio dos simples. É Deus fazendo tudo, e mais uma vez, fazendo com que a sabedoria dos homens se torne loucura, fazendo com que aqueles que acham que são, vejam que não são nada, fazendo com aqueles que pensam que são poderosos, percebam que não são ninguém, diante de um Deus todo-poderoso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nascer de forma simples, singela e humilde. E muitos hoje querem tanto, que eu tenho a certeza de dizer que eles estão bem distantes, bem diferentes, bem afastados da realidade do Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho é o poder de Deus, mas ele é simples. Ele é simples porque Deus se fez simples e habitou entre nós. Mas deixa eu continuar aqui, eu queria dizer o seguinte, o texto diz que completaram-se os dias. E é verdade que eu já falei aqui, em Gálatas 4:4, diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu. Mas aqui talvez Lucas esteja falando simplesmente o seguinte, deu tempo, deu 9 meses. As contrações chegaram um momento e o garoto nasceu. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que o texto diz assim, nasceu seu filho primogênito. O texto não diz nasceu seu único filho. O texto não diz assim, e ela deu à luz seu filho único. O texto não diz isso. O texto diz, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Por que eu estou falando isso? Porque nós já falamos aqui, já explicamos um pouco acerca de como encaramos Maria. Encaramos Maria com respeito, como uma mulher que foi agraciada, bendita, abençoada, mas nós rejeitamos também aquilo que entendemos que é heresia. E uma das heresias é dizer que ela permaneceu imaculada, sem pecado e sem filhos, porque o texto diz, ela deu à luz o seu filho primogênito. E para não ficar só nas minhas palavras, em Mateus 13:35, vai citar os nomes dos irmãos de Jesus. Mateus 13:55. É claro que o pessoal, faz um malabarismo para negar esse versículo aqui. Eles dão um jeito de dizer que esse pessoal aqui é primo de Jesus. Mas enfim, na minha Bíblia está dizendo que é irmão. Eles dizem que é primo. Mas vamos lá. Diz assim, Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O texto diz que é irmão. E associa esses irmãos à mãe dele, Maria. Alguns dizem que esses filhos são filhos de um outro casamento de José.
A Bíblia não fala isso. E se fosse de um outro casamento de José, o apóstolo Mateus deveria colocar aqui o nome da mãe, porque ele, logo em seguida de Maria, ele bota o nome dos irmãos. Então, se tinha uma outra mãe aqui nessa brincadeira, o mínimo que ele deveria era citar. Deus é sábio, Deus é Deus de confusão, é isso que diz em 1 Coríntios, Deus é Deus de ordem e decência, Deus olhando lá do céu, né, sem noção, sem sabe, sem ciência de todo o futuro, olharia e falaria assim, eu acho que esse versículo aí não vai ficar legal. Então eu vou colocar aí o nome da mãe desses meninos aí para não dar confusão. Não, Deus não faz isso. Deus diz que o nome da mãe era Maria e seus irmãos, vírgula, Tiago, José, Simão e Judas. É isso que o texto diz. Tiago é o que escreve a epístola de Tiago, que a gente tem na Bíblia, né? José e Simão a gente quase não ouve falar, e Judas, que está aqui, provavelmente é o Judas que escreveu também a epístola de Judas que tem na Bíblia, provavelmente. Tiago, com certeza, é o que escreveu Tiago, mas Judas a gente não tem tanta certeza. Quer ver outro texto? Eu poderia ler ainda vários textos, mas vou ler agora só Marcos 3,31. Marcos 3,31 diz assim, é um texto muito conhecido também. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Esse é aquele texto que Jesus diz assim no versículo 34. Minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Que ele tinha feito um milagre e deu um rebuliço na cidade. Aí Maria e seus irmãos vão lá para chamar a atenção dele e falar, pô, segura a onda, tá arrumando muita confusão, daqui a pouco vão te matar, tá dando problema já pra gente, estão indo bater lá na nossa porta. Aí diz, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, onisciente, sabendo o que era para segurar a onda dele, ele diz, epa, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus não nega que eram mãe e irmãos dele, eram irmão e irmão dele, só diz que ele entendia que mãe e irmãos eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Você vê que, mais uma vez, Jesus é bem sincero, não nos dá brecha para essa idolatria, para essa teologia errônea que alguns cristãos defendem. Mas enfim, vamos seguir. O texto diz que ele foi enrolado em panos, uma simplicidade tremenda também. O texto não diz que ninguém ajudou Maria, o texto não diz que ninguém ajudou José, o texto não fala. Aparentemente eles estavam sozinhos. O nascimento se deu só entre eles, o parto se deu só entre eles, e aqui quem tem o mínimo noção de parto sabe o quanto difícil é um parto, e José bancou sozinho tudo isso, e o texto termina dizendo assim, não havia lugar para eles na hospedaria. Muitos dizem que Jesus foi negado na hospedaria, enfim, muitos entram por esse viés. Mas talvez a interpretação mais sábia seja entender que Jesus, ou melhor, José e Maria, quando chegam em Belém, a cidade estava cheia. Estava cheia de soldados e oficiais de Roma, que eles estavam lá para fazer o censo. Estavam cheios de pessoas também, vindo de outras cidades para fazer a mesma coisa que José e Maria. Então, provavelmente, o que aconteceu aqui não foi maldade do dono da hospedaria. Até porque, no original, no grego, o texto parece dar a entender que só existia uma hospedaria, porque diz assim, a hospedaria, e o a ali, no singular, no grego, dá a entender que era a única da cidade, como se fosse assim, a prefeitura de Magé, a única. Então o que acontece é que provavelmente eles chegaram lá e estava lotado, e simplesmente eles se encaminham numa estalagem aonde ficavam os animais. E ali, de forma muito, de novo, repito, humilde e soberana, nasce o Filho de Deus. E Paulo, em 2 Coríntios 8, diz assim, pois vocês sabem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. De que riqueza que Paulo está dizendo que Jesus tinha aqui, queridos? Isso é importante, que nós vivemos hoje nessa época dessa maldita teologia da prosperidade. Paulo diz assim, porque Jesus sendo rico, Jesus era rico aonde? No céu. Jesus era rico de quê? Rico de bênçãos, rico espiritualmente. Jesus era rico, digamos que, porque era Senhor dos céus e da terra. Não está dizendo aqui de finanças, de prosperidade, de propriedade, não está dizendo aqui de dinheiro. Então ele diz, Jesus sendo rico,
Senhor dos céus e da terra, todo-poderoso, tendo a plenitude do Espírito, se fez pobre, para que vocês sejam ricos. Que rico que ele está dizendo aqui da gente, queridos? Mais uma vez, ricos como Jesus era, ricos do Espírito, cheios do poder, vivos na presença de Deus, avivados, regenerados. Mas, me perdoe falar, um monte de herege pega esse texto para dizer que Deus quer que a gente seja rico materialmente. Enquanto a maioria da Bíblia diz, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Cuidado, porque os ricos, enfim, eu agora me foge a memória, mas quando eu fiz a minha monografia de teologia, eu fiz sobre a teologia da prosperidade, e tem mais de 40 versículos na Bíblia que diz que nós não devemos angariar tesouros nessa terra, que a nossa prosperidade não é aqui, que a nossa pátria não é aqui, que aqui a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, mas que nós devemos ser ricos das coisas espirituais e celestiais. Mas ainda assim, paz, tem um monte de herege aí fora, dizendo que o texto está falando de ser rico. Rico. Não que Deus não possa te dar riqueza, tá? Não estou falando isso. Mas esse não é o propósito primário dele. Esse não é o ideal primário de Deus, fazer você rico. Nunca foi, nunca vai ser. Se ele fizer, glória a Deus. Glorifique o nome dele por meio da sua riqueza. Mas entenda, não foi por isso que Jesus veio à Terra. Eu falei que Jesus veio de forma humilde, e eu queria fazer um comentário sobre isso, porque assim, se Jesus tivesse vindo como um rei, ele tinha direito. Se Jesus tivesse vindo como um imperador, ele tinha direito. Se Jesus viesse como um general de batalha, ele tinha direito. Se Jesus viesse como um homem mais rico do mundo, um nobre, ele tinha direito, ele era Senhor dos céus e da terra. E ainda assim, se ele viesse como qualquer uma dessas coisas e nos salvasse, nós teríamos que olhar e falar, que misericórdia é essa? Um grande rei, um grande imperador, um grande nobre, um grande governador se entregou por nós. Ainda assim, nós olharíamos e falaríamos, que amor é esse? Mas você consegue entender como é que esse amor se multiplica? Como é que esse amor se supera? Como é que esse amor cresce? À medida que nós olhamos para o texto, entendemos que ele não veio como rei, como soberano, como governador, como general de batalha. Ele veio como um servo sofredor. Ele veio como um homem. Ele veio como filho de Deus, que nos amou ao ponto de levar os nossos pecados na cruz do Calvário. Isso aumenta a nossa sensibilidade, isso tem que aumentar a nossa humildade, isso tem que aumentar o nosso sentimento de amor e de miserabilidade, de falar, quem sou eu? Quem sou eu? Ele viveu entre os humildes. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele diz isso. As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele diz. E tem mais um pastor herege aí na internet que diz que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Diz que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, e Cafarnaum era tipo Barra da Tijuca. Ele tem a audácia de falar isso. Eu já comentei isso aqui com os irmãos. Ele diz que Jesus ficou rico, sabe como? Ele diz que você chegava na carpintaria do Anderson e falava assim, ô Anderson, quanto que custa para fazer um banco de madeira? Aí eu falava assim, rapaz, leva uns 6 meses, porque naquela época era difícil, né? A carpintaria era manual. Olha, vai levar uns 6 meses para fazer esse banco. E vai custar tipo uns 1.000 denários. Aí você saía da minha carpintaria, ia na carpintaria de Jesus e falava assim, Jesus, quanto custa para fazer esse banco aqui, ó, de madeira, para aproximadamente 7 pessoas? Jesus falava assim, olha, vai custar 500 denários. Jesus cobrava metade do preço. Aí ele falou assim, que bênção, Jesus, poxa, bem barato. E quanto tempo demora para ficar pronto? Jesus dizia, volta amanhã. Aí sabe o que a Bíblia me permite? Talvez alguns irmãos vão se escandalizar, mas a Bíblia diz que todo aquele que prega um evangelho diferente da Bíblia é anátema, é maldito. Sabe o que o maldito de um teólogo herege diz? Que quando você virava as costas, Jesus falava assim, aparece cadeira, aparece banco. Jesus usava do seu milagre, Jesus usava do seu poder, Jesus usava da sua divindade para enriquecer, para vender banco. Tem noção de como que o ser humano consegue ser maligno? Como é que o ser humano consegue ser horrível?
dizer que Jesus usava dos seus milagres para fazer banco, mesa, e aí Jesus era o carpinteiro mais rápido e mais barato da cidade, ficou rico, comprou a casa na praia. É isso que esse herege diz. Tem no YouTube, se vocês duvidarem, eu mando para vocês o vídeo. Vocês vão perder o tempo de vocês assistindo. Mas, gente, enfim, eu não sei nem porque eu falei isso. Mas vamos lá. Jesus foi varão de dores. Jesus foi o servo sofredor. Mas eu tenho quase certeza que toda vez que ele sofria, ele ouvia: tu és meu filho amado, em quem me compraram. Isso devia suprir todas as dores. Nós só vivenciamos isso em uma passagem, quando Jesus é batizado, né? E a voz do céu, o Espírito desce como pomba e o Pai diz: tu és meu filho amado, em quem me compraram. Mas eu tenho quase que certeza em afirmar que todas as vezes que Jesus sofreu, ou a cada sofrimento dele, o Pai sussurrava para ele: tu és o meu filho amado, em quem me compraram. E isso basta, você consegue entender? Eu não sei qual é a sua dor hoje, qual é o seu sofrimento hoje, qual é a sua tribulação de hoje, mas basta ouvir Jesus dizer: tu és o meu filho amado, por você eu morri na cruz do Calvário. Isso tem que bastar. Ah, pastor, mas está difícil, eu sei. Ah, pastor, mas está doendo, eu sei. Mas tem que bastar ouvir: tu és o meu filho, eu dei a minha vida por você. Tem que bastar, queridos. Vai ser fácil? Claro que não. Ninguém disse que seria. Ontem a Giovana falou isso, né, Giovana? Ninguém disse que seria fácil. Mas Jesus garantiu que nós chegaríamos lá. Jesus garantiu morada eterna, vida eterna. Jesus garantiu: a viagem não vai ser tranquila, mas eu garanto que vocês vão chegar. Porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Queria fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Essa passagem, como eu já estou falando desde o início, nos mostra a providência de Deus. Jesus diz que não cai um passarinho da árvore sem que Deus permita. Jesus diz que cada cabelo nosso está contado. Então o que nós entendemos é que tudo está debaixo das mãos de Deus. Cada movimento desse mundo coopera para que Deus realize os seus planos. O decreto de um imperador, o nascimento do filho dele, a cidade que haveria de nascer, tudo Deus está providenciando. O seu chegar aqui nessa manhã, Deus providenciou, não foi o acaso que trouxe aqui você nessa manhã. A pregação que nós iríamos ouvir nessa manhã, Deus providenciou. Os louvores que iríamos cantar, Deus providenciou. Nada foi o acaso, nada foi a coincidência. Ah, pastor, mas eu vim, usei minhas pernas, é verdade. Mas antes de tudo, Deus havia providenciado que você estaria aqui. Deus havia movido o seu coração para que você estivesse aqui. Deus havia movido o meu coração para que eu pregasse esse texto. Nada pertence ao acaso. E por mais que isso seja um mistério, nós não sabemos entender como é que Deus faz essas coisas, o que nós fazemos é acreditar e confiar que Ele sabe como governar as nossas vidas. Ninguém melhor do que Ele. E faça uma autoavaliação todas as vezes que nós tentamos governar as nossas próprias vidas, todas as vezes que nós tentamos coordenar as nossas próprias vidas, todas as vezes que nós tentamos tomar as nossas próprias decisões, provavelmente a gente sempre fez burrada. Provavelmente a gente sempre errou. Provavelmente a gente sempre arrumou problema. Avalie a sua vida, eu vou avaliar a minha. Geralmente, sempre é isso que acontece. Mas quando Deus nos conduz conforme a sua boa vontade, por mais que a tempestade chegue, o deserto chegue, o dia mau chegue, Ele sempre tem um escape. Ele sempre tem um refrigério. Porque a Bíblia diz que não há fardo, Deus não dá fardo que nós não possamos carregar. Outro comentário que eu queria fazer: eu falei aqui da simplicidade de Deus, e que algumas pessoas acham que Deus só se manifesta em templos gigantes, em milagres sobrenaturais. O que eu queria dizer é que, normalmente, a providência é a maneira de Deus agir no mundo. Deus faz milagres, pastor, faz. Deus opera curas, opera. Deus ainda hoje ressuscita mortos, ressuscita. Deus ainda hoje cura aidéticos, cura. Deus cura câncer, cura. Mas, normalmente, como Deus age? Pela sua providência.
E o problema é que hoje as pessoas só querem ou só acham que Deus só se manifesta, de novo, quando algo sobrenatural acontece. A verdade é que quando Deus, na sua providência, deu sabedoria ao médico para que ele estudasse e entendesse que na natureza Deus já havia dado uma substância que misturada fosse servir para nos curar, era Deus providenciando. Era Deus movendo as providências de forma que o ser humano chegasse à cura por meio de causas secundárias. Mas de novo, pastor, Deus pode curar? Pode. Mas normalmente como é que Deus faz, queridos? Deus usa a providência, Deus usa os médicos, Deus usa a medicina, Deus usa a sabedoria dos homens, que foi dada por quem? Pelo próprio Deus, providenciada pelo próprio Deus. Conversão. Talvez se eu fosse pedir para vocês dar testemunho aqui, a minoria ficaria de pé e falaria assim, pastor, um anjo apareceu para mim e aí eu me converti. Minoria falaria isso. A maioria falaria assim, pastor, me entregaram um folheto. Pastor, a minha família me trouxe para a igreja desde pequeno. Pastor, eu fui evangelizado por um colega. Pastor, eu recebi um convite de uma pessoa que passava na rua e vim. E você acha que isso não foi a providência de Deus movendo todas as coisas para que você entrasse nessa igreja, se convertesse a Jesus, confessasse Ele como seu Salvador? Ou você acha que Deus só está agindo na sua vida quando um anjo aparece, quando um milagre acontece? Ou você acha que 90% das pessoas que estão aqui hoje nunca vivenciaram um milagre de Deus? Deus providenciou tudo, queridos. O dia, a hora, o folheto, a pessoa que ia te trazer, como que a Bíblia chegou à sua mão, a pregação que você ia ouvir naquele dia, o louvor que você ia ouvir, quem ia estar do seu lado, a hora que você ia se render a Ele. Deus providenciou tudo, tudo. Então entenda, a maneira normal de Deus agir é por meio de providência. Nem sempre Deus vai fazer um grande milagre. O Filho de Deus, o maior milagre que existiu, veio ao mundo por meio de providências. É um milagre. A concepção foi miraculosa. Mas você entende? Deus providenciou uma virgem. Deus providenciou uma barriga. Não foi um milagre assim, apareça-te. Não foi. Foi um milagre? Claro que foi um milagre. Ele era o Verbo encarnado. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Mas Deus providenciou meios naturais. Uma mulher, uma barriga. Deus providenciou um decreto para que ele nascesse em Belém. Deus providenciou uma estalagem de animais. Deus providenciou todas essas coisas. Se no nascimento do filho dele, ele usou meios naturais para trabalhar, por que hoje nós vivemos, quando eu digo nós, eu estou generalizando o meio evangélico, por que hoje o povo acha que Deus só age quando existe algo sobrenatural? Por que hoje existe essa idolatria por milagres ou por supostos milagres? Pessoas indo em igreja, vê fulano que tem pó de ouro. Me prova no Novo Testamento aonde está isso. Me prova. Eu desafio qualquer um me mostrar aonde que dente de ouro, pó de ouro, foi pregado por Jesus, foi ensinado por Ele. Aonde que isso edifica uma vida, aonde que isso converte pecador, aonde que isso mostra você é pecador e precisa de Jesus para se arrepender. Porque o povo está cego, idólatras de milagres. As pessoas acham que idolatrar é só idolatrar uma imagem. Está cheio de evangélico idólatra de milagre, idólatra de apóstolo, de pastor e de um monte de movimento herético. Quando Deus está movendo o sobrenatural de forma tranquila, mansa, suave. Quando Deus está ali do nosso lado todos os dias dizendo, filho, eu providencio o ar que tu respira, eu providencio o pão que tu come, eu providencio tudo. E às vezes nós queremos buscar supostos milagres na mão de homens pecadores. Segundo comentário que eu queria fazer, terceiro, mesmo que nós não compreendemos, eu já falei isso, mesmo que nós não compreendamos como Deus tem providenciado a nossa vida, como Deus tem conduzido a nossa vida, queridos, nunca duvide ou nunca acuse a Deus. Simplesmente se entregue nas mãos dele, que o mais ele fará. Nunca duvide e nunca acuse a Deus. E um último comentário que eu queria fazer, e talvez também um comentário bastante importante, é que nós lemos aqui assim: porque não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria estava cheia. O único hotel estava cheio.
Não havia condições de Jesus estar naquele lugar, porque ali estava cheio. E hoje, muitos corações se assemelham a essa hospedaria. Hoje, muitos que estão aí afora, e alguns até aqui dentro, se assemelham a essa hospedaria. Os seus corações estão tão cheios, os seus corações estão tão entulhados, os seus corações estão tão abarrotados de coisas deste mundo, de afazeres, de preocupações, de prazeres, de ambições, de sonhos, de planos, que não existe lugar para Jesus no coração de muitos pecadores e de muitos que se dizem crentes. Que nessa manhã nós possamos sair daqui com essa última aplicação, avaliando o meu e o seu coração e nos perguntando: tem lugar para Jesus no meu coração? Tem havido lugar para Jesus no seu coração? Tem havido espaço, não para que ele fique num cantinho, mas para que ele sente no centro, no trono do meu e do seu coração e diga: eu governo, eu reino, eu mando, e todas as demais coisas são secundárias, o centro é meu, quem manda sou eu, quem diz o que acontece sou eu. Será que tem esse lugar no meu e no seu coração para Jesus nessa manhã, queridos? Ou será que um dia ele sentou ali no centro e com o passar do tempo a gente foi empurrando ele para o cantinho e hoje, quiçá, ele ocupa uma pontinha, bem lá no cantinho, bem escondido para não atrapalhar aquilo que mais ocupa o nosso coração? Reflita sobre isso nessa manhã. Reflita sobre que lugar Deus tem ocupado no teu coração, que lugar Jesus tem ocupado no teu coração. Se Ele tem ocupado o centro, glória a Deus por isso. Continue, até o dia que Ele voltar para te buscar. Mas se você chegar à conclusão que o seu coração é como essa hospedaria, que não tinha lugar para o Filho de Deus, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Confesse o seu pecado. Tire tudo que tem entulhado o seu coração. Coloque Jesus no centro. E o mais Ele fará. Amém, queridos?